Olá, aqui é Regiane Esbriça do Pense Magro e vamos ao nosso vídeo dessa semana. O vídeo dessa semana vai ser sobre o sono de qualidade. O sono de qualidade é um dos pilares para uma qualidade de vida, para uma vida saudável. Eu já fiz um vídeo sobre qualidade de vida, no geral, falando um pouco desses 4 pilares. Agora eu vou desmembrar e vou fazer um vídeo sobre cada pilar de uma vida saudável. Para quem não assistiu o vídeo de qualidade de vida, tá na minha playlist, vai lá, dá uma assistida para ter uma ideia geral. Mas eu vou dar só uma relembrada em quais são esses 4 pilares, para quem não viu. Então, é uma alimentação e intestinos saudáveis, é o primeiro pilar. O emocional, né? Você equilibrar corpo, mente e alma. A prática de uma atividade física, né? Sair do sedentarismo e o sono de qualidade, que também está entre... Quer dizer, os 4 são super importantes, né? O sono de qualidade, o que é? Um adulto, em média, a gente precisa acima dos 18 anos, a gente precisa de uma média de 6 a 8 horas de sono por noite. E se você pensar, o dia tem 24 horas, né? Então a gente passa praticamente 1/3 da nossa vida dormindo. E isso não é ao acaso, porque é durante o nosso sono que o organismo faz um reparo mental, emocional, hormonal e metabólico. Várias atividades são feitas para reparar o nosso organismo, o nosso cérebro, durante uma noite de um sono reparador. De um bom sono, com uma qualidade boa de sono. O que não quer dizer que são horas, o número de horas de sono dormida. Quer dizer a qualidade do sono que você tem. Então, assim, como que é seu sono? Como é que nota você daria para o seu sono? Então, você consegue pegar no sono, mas depois acorda a noite toda? Ou você tem dificuldade grande de pegar no sono, fica até altas horas sem conseguir pegar no sono e só quando você já está muito fatigado, muito cansado, você acaba pegando no sono, mas por não aguentar mais ficar acordado, E não por conseguir facilmente. Ou se você tem insônias constantes, vai vendo a noite toda passar e não consegue dormir. Então, tudo isso vai atrapalhar o seu corpo, o seu cérebro, o seu metabolismo, suas funções hormonais. Se você não está dormindo bem, seu corpo não está fabricando corretamente a melatonina, que é um hormônio do sono, mas a melatonina, ela não induz ao sono, ela não faz a gente dormir. Ela faz com que a gente acorde bem, com que a gente mantenha o sono, com que o sono seja reparador. Então, você tem que ter um sono bom também por causa dos hormônios, até da insulina, que é o que regula até a nossa gordura no corpo, nosso açúcar e nossa gordura. O sono bom também nos ajuda a ter uma cognição melhor para a gente estudar, aprender coisas novas, memória, um sono bom. Um sono ruim atrapalha a nossa memória, atrapalha a nossa cognição. Então vocês podem ver que também é super importante para a criança um sono bom, e um sono de mais horas. A criança precisa de 8 a 11 horas de sono, mais do que os adultos. Por quê? Porque elas estão em fase de crescimento, de desenvolvimento e desenvolvimento cognitivo. Elas precisam do crescimento dos ossos, é durante o sono, é durante a noite também que o GH, que é o hormônio do crescimento enquanto nós somos crianças, funciona para a gente chegar numa idade óssea adequada, até o limite de cada um, da sua idade óssea. E depois que nós crescemos, saímos da fase de infância, que os nossos ossos já estão no tamanho de limite deles, é que esse hormônio também, o GH, vai nos favorecer também para a fabricação do hormônio da leptina, que é o hormônio da fome e saciedade, então que ajuda a gente a emagrecer também. Se a gente tem um sono bom,
ajuda, porque o sono ruim, além de a gente não fabricar os hormônios corretamente, não fazer uma limpeza celular, né, do organismo não se restaurar, a pessoa que não dorme, ela pode levantar durante a noite várias vezes para comer, né? Então também ajuda a engordar nesse sentido, né, na prática mesmo, e ajuda a reter mais gordura também por causa dos hormônios não sintetizados corretamente, né? O sono tem um ciclo de 4 fases. Nós temos em média, cada ciclo dura em média 90 minutos, né? Então a gente tem em média de 4 a 6 ciclos, né, durante uma noite, para ser uma noite reparadora. Então, o primeiro ciclo é aquela fase da sonolência, né? Quando a gente está indo dormir, de pegar no sono, é uma fase que o sono ainda está meio superficial, né? Tá mais na superfície, mais sonolento, diminuindo o metabolismo. A segunda fase do ciclo do sono é a diminuição da pressão arterial e da frequência cardíaca, né? Que a gente vai baixando, diminui também a temperatura do corpo, que é muito importante também para a gente ter um sono bom. A terceira fase, né, desse ciclo do sono é o sono profundo, né? É onde se dá essa recuperação fisiológica do organismo, né? Onde os hormônios são sintetizados, onde as células que o organismo não precisa mais, ele faz uma faxina. Organização das nossas memórias, organização do que a gente aprendeu durante o dia, do que a gente passou durante o dia, a baixa de estresse, né, que a gente passou durante o dia. É a limpeza geral, né? É essa terceira fase. E a quarta fase, que é a atividade mais intensa, aquela do REM, do sono REM, que os olhos se movimentam, tudo que é a fase que a gente sonha. E depois, terminando essa fase, volta para a fase número 1, que a gente fica mais de novo num sono mais superficial e passa as 4 fases novamente. Né? A gente tem em média de 4 a 6 desse ciclo completo durante a noite. E muitas pessoas conseguem, por exemplo, dormir com facilidade, mas acordam muitas vezes durante a noite. Então elas não chegam a completar nenhum ciclo. Por isso que mesmo elas conseguindo dormir, elas acordam se sentindo irritadas, fatigadas, cansadas, sem pique para nada, não querendo sair da cama, porque não deu tempo do nosso cérebro, do nosso organismo fazer essa reparação, né? A gente não completou o ciclo completo, né? Não completou, completo é ruim, né? Mas não completamos o ciclo para ficar melhor. Então, é por isso que é muito bom você saber como é o seu sono, né? Você vê como é que você acorda, se você acorda irritado, porque mexe diretamente também com o nosso humor, porque mexe diretamente com nossas funções cerebrais, né? Uma falta de um sono bom. Então, você começar a reparar, ao invés de ir correndo só para psiquiatra, para médicos, para tomar remédio para dormir, tem umas dicas que dá para você tentar ter um sono melhor sem precisar recorrer a isso. Logicamente, cada um sabe de si, né? Cada um sabe o problema que tem ou a dificuldade maior que tem com o sono. E não é que eu seja contra medicamentos, mas é que tem muitos medicamentos que você vai viciar e você nunca mais vai dormir sem ele. E muitos você vai precisar ir aumentando a dosagem para conseguir dormir. Porque muitos deles também, eles viciam e você vai precisando cada vez de maior quantidade para ter o mesmo nível de sono. O que também não quer dizer que tenha qualidade do sono, quer dizer que você está dormindo, né? Mas não quer dizer que você esteja completando esses 4 ciclos que são completos naturalmente pela natureza, quando a gente está em harmonia com ela. Então, assim, tudo que atrapalha, né, numa falta de um sono bom, a pressão arterial pode subir, dificuldade da queima de gordura, perda de memória, né, diminuição da memória. Dormir bem também tem a ver com controlar o cortisol, né, que é o nosso hormônio do estresse, digamos assim, então de não dar picos de cortisol. Quando você dorme,
O sono bom, ele controla o seu cortisol para que você consiga manter o seu sono pela noite toda, né? O problema também é que as adversidades da vida hoje estão muito na ordem psicológica, né? Do estresse, da ansiedade, da vida difícil, sei lá, a gente liga a TV também, só tem chacina, mortes, assaltos, uma sensação de insegurança muito grande. Então, procurem não assistir TV também com esse tipo de programa antes de dormir, né? Para não ficar com seu cortisol alto e aí te dá, tipo te acende, sabe? Não vai baixando o seu metabolismo porque você pega um sono bom, você vai se agitando. Não comer carboidratos à noite, porque mesmo que não seja açúcar puro, né? Doces. O carboidrato ruim em geral, né? Que são os refinados, eles também sobem, dão picos de insulina, também vai te deixar mais ligado, né? Então tem umas coisinhas que vocês podem fazer. Se você já sabe que tem problema de sono, né? Porque você acorda muitas vezes à noite, ou porque você tem insônias constantemente, ou porque você acorda cansado ainda, mesmo com a sensação de ter dormido. Então já começa a se preocupar com isso mais cedo. Se você vai dormir às 11 da noite, começa a se preocupar com isso às 7 horas da noite, né? Tipo, já vai baixando os beats aí do teu coração, já bota uma música suave, deixa a casa mais com as luzes mais baixas, né? Uma música que te eleve, né, a consciência, não ficar tanto, não depender tanto de celular, tirar um pouco a cara da tela, né, que aquela luz do celular também faz com que a melatonina no nosso corpo não seja processada, então também vai ajudar a você a não dormir, né? Todas as luzes azuis, né, luzes brancas, azuis, atrapalham muito o funcionamento do nosso corpo para a hora de dormir, né? Então, presta atenção nessas coisas, não é muito difícil. Toma um chá de melissa, um chá de mulungo, respira fundo, tenta uma técnica de respiração ou de meditação guiada, tem um monte hoje em dia no YouTube, né? Podem ser curtinhas, algo que te faça relaxar, que te faça ter pensamentos melhores. Evite brigar, discutir durante a noite, né? Se tiver alguma coisa para resolver com o filho, com a esposa, com o marido, com o vizinho, anota o que você tem que falar, deixa para o dia seguinte, se permita ter uma noite em paz, uma noite tranquila. E muitas vezes aquele problema que você anotou, que na hora você estava super nervoso, e no dia seguinte você acorda bem, você até vai lá ver qual é o problema e já resolve de outra forma, resolve de uma forma bem mais tranquila. Ou às vezes nem precisa mais resolver, já acorda resolvido, porque você deixou com que seu organismo se reparasse durante a noite, te acalmasse, e você vê que aquilo não é mais tão importante, né? Então, baixar a luz da casa, procurar não ir para a cama com o celular, com luz ligada, com TV em programas violentos. Se for ver um filminho, vá um filminho água com açúcar, né? Se não tiver jeito de não usar o celular, bota ele naquela luz noturna, que é uma luz que não faz com que a melatonina não seja produzida pelo seu organismo, né? A melatonina, ela não nos faz dormir, então em muitos casos não adianta a pessoa falar, eu tô tomando melatonina, né, suplementando de melatonina toda noite, mas não tá funcionando. A melatonina faz a gente permanecer no sono bom, né? A gente completar os ciclos. Ela não faz a gente dormir, ela não induz o sono, né? Então você tem que ter, mesmo para essa indução de sono, essas dicas práticas, né? De você fazer no seu quarto, fazer na sua casa, combina com as pessoas de casa, conversa com a família, porque o sono bom é bom para todo mundo, né? É bom para criança, é bom para adulto, é bom para pessoas em geral, né? Para todo mundo. Então, tenta assim promover essa rotina diariamente. O primeiro dia vai ser mais difícil, o segundo, né, para você começar a entrar nessa rotina de baixar mais a bola à noite, né?
Mas tem que querer, né? Tem que se cuidar. Eu vejo muita gente hoje que diz que quer se cuidar, mas ela não quer se cuidar, ela quer ser cuidada. Né? Ela quer que então é mais fácil ir lá no médico, dar um remedinho, toma 5 minutos, tá lá dormindo e acabou. Só que isso não é qualidade de vida, né? Isso é um remédio, né? Você está remediando, você não está agindo no fundo do problema. Você está só na superfície, está remediando. Então, quem quer ter mesmo uma qualidade de vida melhor, um sono melhor, faz esse esforço que vale muito a pena. Nós passamos quase 1/3 da vida dormindo. Se a gente não investir nessas horas de sono, como é que a gente faz, né? Uma pessoa, por exemplo, de 60 anos de idade, passou 20 anos dormindo. Então, para vocês verem a importância da natureza, que a natureza deu para isso, e a natureza não erra, né? Nós homens, né, nós humanos erramos, a natureza não erra, a natureza está tudo encaixado, tudo perfeito. Então, cuidem do seu emocional, né? Estresse, ansiedade, tenta pensar mais antes de agir, tenta baixar a bola, tenta se acalmar, exercícios de respiração, um banho relaxante antes de dormir, um banho quente, botar um pijaminha confortável, não dorme, eu vejo muito jovem principalmente, chega e dorme com a roupa que tava, sabe, dorme de calça jeans, dorme muito tarde, a melatonina também não ela só é fabricada no começo da noite, né? Depois que o sol baixa, ela começa a ser fabricada, ela não é fabricada, se você estiver no pique acelerado até 1h da manhã, esquece, a sua melatonina essa noite não vai ser processada, né? O seu GH não vai ser mais metabolizado. Então, estraga muito o ciclo do sono e o ciclo do nosso organismo. Então, pensem nisso, espero poder ter ajudado um pouco vocês. E semana que vem eu vou falar sobre a alimentação e intestino saudável, que dá bastante polêmica isso, mas que é super importante também, assim como um sono reparador, né? Então fiquem ligados, toda segunda-feira eu posto um vídeo novo aqui no canal do YouTube e no meu Instagram eu tenho dicas praticamente diárias, dicas Pense Magro, né? Dicas curtinhas para você fazer no seu dia a dia para o seu emagrecimento, ok? Então muito obrigada e até o próximo vídeo. Me sigam também nas outras redes sociais, meu Instagram, @RejaneSbrissa ou Pense Magro, quer dizer, Rejane Pense Magro. E meu site www.pensemagro.com.br também tem muitos textos, inclusive o texto sobre o sono, né? E que vocês podem ir lá dar uma olhada nos textos e ver como que eu posso ajudar mais vocês com os vídeos que eu ainda não fiz, mas vou fazer todos que estão lá no site, ok? Então tá bom, até o próximo vídeo, muito obrigada!